Sexta-feira com Série B do Campeonato Brasileiro, Goiás e Sport, dois times postulantes ao acesso. Quais as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo? Vamos falar agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do Bets do Dia. Agora para falar de Série B do Campeonato Brasileiro, tem jogo bom, hein? Abrindo a oitava rodada nesta sexta-feira, Goiás e Sport, duelo que a gente vai analisar a partir de agora. E eu terei a ajuda dele, Matheus Montenegro. E aí, Matheus? E aí, Fábio? Fala, meus queridos. Vamos analisar esse confronto de duas boas equipes, né, nessa Série B. Acredito que sejam dois postulantes ao acesso. Vamos trazer o contexto desses dois times, como chegam para esse confronto. Disputaram outras competições aí recentemente também, então é importante salientar. Estatísticas, números, para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, jogo nesta sexta-feira, né, dia 31 de maio, último mês último mês do dia. Último dia do mês, às 9h30 da noite, lá no estádio Aile Pinheiro, que é a famosa Serrinha, né? Sim. Você conhece a Serrinha? Fui lá, Boa. Um clássico ainda mais, Goiás e Vila. E jogo sexta-noite, Fábio, quer dizer o quê? A tendência... Tendência a poucos gols. Mas eu lembro que na semana passada com América Mineiro e Santos, a gente falou, quando são dois times que brigam ali na parte de cima, a gente já fica com o pé atrás com essa estatística. Que é o caso de hoje. Vamos ver. Vamos ver a nossa dica no final, não vamos soltar spoiler não. Mas vamos ver como chegam em números, tá? Goiás e Leão, né? O Esmeraldino e o Leão, que possuem mais derrotas do que vitórias, né? Nessa sequência de últimos 5 jogos, 3 derrotas do Goiás, 3 do Sport. No último jogo do Goiás, na segunda-feira, que perdeu por 2-0 para o Avaí fora de casa pela Série B. E o último jogo do Sport foi contra o Fortaleza, né, pela Copa do Nordeste. 4-1, sofreu 4-0 no primeiro tempo, né, uma derrota acachapante aí para o Leão, mas pelo menos o ambas marcam bateu. Hein? Pois é, que foi a dica do Tips, né? O que interessa é isso, o resultado para a gente não importa muito. É a dica bater. Mas são equipes que ainda estão ali no próximo ao G4, né? O Goiás está no G4, é o terceiro colocado aí com 14 pontos, o Sport é o quinto com 12, porque o Sport, além dessa derrota para o Fortaleza, vem de 2 derrotas seguidas na Série B, tá? Perdeu para o Avaí por 2-1 em casa, né? Um jogo que teve jogadores expulsos, e perdeu para o Ituano fora de casa por 1-0, e tem um jogo a menos, né? Porque não jogou na rodada anterior da Série B, porque tinha esse jogo da Copa do Nordeste, então o jogo do Sport foi adiado. Então vale ressaltar que o Sport tem um jogo a menos em relação aí aos seus adversários diretos pelo acesso. Matheus, que dá para esperar duas equipes que precisam dar uma resposta aí pelo momento não tão bom, né? Pois é, a gente tem que detalhar um pouco melhor, acredito que vai ser a vez que a gente inclusive mais vai entrar nos detalhes aí desses últimos jogos, porque foram situações muito específicas, tá? Do lado do Goiás, por exemplo, o time vem de 2 derrotas, de fato. Ele perde por 2-0, perde de 2-0 para o Avaí nesse último jogo, mas antes disso ele perdeu para o Cuiabá por 1-0 lá na Copa do Brasil, mas ele se classifica nos pênaltis para as oitavas de final, né? Ou seja, entrou uma renda muito boa, por mais que tenha sido uma derrota, foi uma classificação que deu um ânimo aí para a equipe. Do lado do Sport, ele vem ali, nos últimos 4 jogos, vamos puxar esse retrospecto, ele teve uma vitória, mas foi 1-0 diante do Atlético Mineiro, que por mais que tenha jogado bem, né, jogou muito bem, acabou sendo eliminado. Então acabou sendo um fracasso ali, né? E as 3 derrotas foram situações muito específicas. O Sport, ele perde para o então lanterna da Série B, que era o Ituano, ninguém esperava, um time que só tinha uma vitória no ano, o Sport foi lá e perdeu. Depois ele é derrotado para o Avaí em casa, no qual ele ganhava o jogo, controlava a partida e teve 2 jogadores expulsos e acabou tomando a virada nos acréscimos. E essa última derrota foi o 4-1 que você mencionou. Então o Sport vive ali um momento de um turbilhão gigantesco, né? As 2 últimas partidas do Leão não foram pela Série B, inclusive, por isso tem um jogo a menos, mas no contexto geral da competição, imagino que sejam 2 equipes que vão brigar pelo acesso. É isso que a gente espera. São 2 dos melhores elencos aí que temos na segunda divisão nacional, né? E não à toa estão no topo da tabela ali em situações bem parecidas, quando a gente compara médias de gols marcados, pontuações até aqui, né? Então vamos precisar trazer os padrões das equipes para tentar entender melhor, em termos de números, né, como chegam as equipes para esse duelo de hoje. Bom, Matheus, a gente separou aqui dos padrões a mesma estatística, né? Mesmo padrão em relação a menos de 2 gols e meio. Né? Por isso que a gente trouxe aqui esses dados para você, apostador, ficar ligado. Se a gente pegar os últimos 7 jogos do Goiás, em 6 a gente teve menos do que 3 gols em cada jogo. Se a gente pegar
os últimos 7 jogos do Sport fora de casa, a gente também teve isso, de menos 3 gols nos últimos 6 jogos, e isso aconteceu também em 6 das últimas 7 partidas entre os dois times. Então, Matheus, vamos contrariar os números, as estatísticas ou não? Isso é muito curioso, por quê? Se tratando de um duelo específico no qual as duas equipes elas não vêm de bons resultados... E é sexta-noite o jogo, tá? É 9h30. sexta-noite. A Aquele sexta-noite jogo ainda... é um jogo preguiçoso, ainda poucos tende gols. aos poucos gols, né? O cara trabalhar 9h30 da noite numa sexta. Pois é. Mas é curioso esse confronto, porque são duas equipes que precisam dar uma resposta aí na Série B. Né? O Goiás, eu acredito que um pouco menos, né? Teve a classificação aí na Copa do Brasil, mas ele vem de uma derrota ali pro Avaí, que a gente pode até considerar como... diria que ok, né? Levando em consideração que o Goiás vinha fazendo uma boa campanha já na Série B, mas do lado do Sport, aí sim a pressão é muito maior do lado do Leão Pernambucano. É um time que vem de eliminação na Copa do Brasil, eliminação na Copa do Nordeste, uma goleada na Copa do Nordeste e que na Série B vem de 2 derrotas. Então, por mais que os números nos digam que existe essa tendência de poucos gols, levando em consideração essa necessidade altíssima do Sport de dar uma resposta, de precisar vencer o confronto, eu imagino que seja uma partida aberta. Né? Então vamos dar uma olhada nas odds, porque de nada importa a gente construir uma linha de raciocínio se a gente não encontrar valor nas odds. Então, produção, por favor, o nosso momento Bet Nacional aí na tela. É isso, a gente já vê um favoritismo do Goiás, né, 2,18. Eu diria que até grande, sabe? Grande. Assim, a odd tá boa, mas eu esperava as odds mais niveladas. Tem o fato que o Goiás ainda não perdeu como mandante em 2024, né? Faltamos citar essa informação, né? Foram 13 jogos do Esmeraldino em casa, 10 vitórias e 3 empates. O time ainda não sabe o que é perder em casa. Então, esse é um ponto aí relevante para esse confronto. Quem confia que o Goiás vai manter essa invencibilidade, talvez o empate anula, Matheus? Sim, inclusive... Quer dar uma olhada aí no empate essa anula? Seria aí a minha tendência para esse confronto, de fato. Por quê? O Sport está muito pressionado. Ele precisa dar uma resposta. Ou seja, tem chance de dar certo, claro. Mas eu imagino tem mais chance de dar errado do que de dar certo essa pressão do lado da equipe pernambucana. Além disso, o time ele vem de um resultado muito ruim. Né? Ele foi massacrado ali pelo Fortaleza. É o time que vem sofrendo gols aí nos últimos confrontos, a não ser aquele joguinho lá do Atlético Mineiro, né? Mas imagino, de fato, o Goiás aí favorito para esse confronto. Eu queria uma oddzinha um pouquinho mais alta, esperava que teria uma odd mais alta, mas acredito que ainda dá para ir sim. Produção, por favor, arrasta um pouco lá para baixo, vai no empate e anula aposta para a gente dar uma olhadinha. Por quê? O empate e anula aposta, ela é uma opção muito precavida. Eu caracterizaria assim. A gente tem uma cotação aí de 1,56 para o empate e anula aposta a favor do Goiás. E aqui você só vai perder dinheiro se o Sport vencer o jogo, coisa que eu acho bem difícil. Ao meu ver, a partida inclusive tende para o empate, com um pouco mais de tendência para a vitória do Goiás do que para o Sport, inclusive as odds nos dizem isso, né? Mas é um time que ainda não foi derrotado em casa e que tem muitas vitórias, de 13 jogos o time ganhou 10 em casa. Toma poucos gols, né? Toma poucos gols em casa. Então, acredito que seja um pouco mais seguro, de fato, ir no Goiás aí nesse confronto. E o mercado de gols, Matheus? A gente está numa dúvida aqui entre over e under. Pois é. A gente viu que é um jogo que pode ser mais aberto, né? Duas equipes ali que estão na parte de cima, tem bons ataques, né? Sobretudo o Sport é um time até mais ofensivo que o próprio Goiás, mas os números mostram que pode ser uma tendência de poucos gols. E aí, a gente vai apostar mais na estatística ou no contexto do jogo? Pois é, a Bet Nacional ela está considerando mais a estatística, né? Não à toa a gente usando como referência ali o 2,5, a gente vê uma discrepância gigantesca. O mais de 2,5 gols paga 2,20. O menos de 2,5 gols paga 1,57. Por isso, Fábio, por tudo isso que trouxemos aí nessa... são informações que muito dúbias, né? Uma linha de raciocínio ela leva para o menos de 2,5 gols, que é todo esse embasamento estatístico que a gente trouxe, mas se a gente levar em consideração o contexto das equipes, o nível até, né? Duas equipes ali meio que semelhantes, a gente tem uma partida com gols, pelo menos 2 gols, eu diria, para esse confronto. Então vamos no meio termo. Meu palpite, inclusive, seria 1-1 para esse confronto, tá? Então, por isso, a minha linha de raciocínio, ela vai mais para o quê? Foge de gols no pré-jogo, né? Acredito que, como o Goiás é favorito para a partida, é um time que ainda não perdeu em casa no ano, pré-jogo eu fico com o empate no aposta do Goiás. E para gols, espero ao vivo, tá entendendo? Porque o meio. Exatamente. Se tiver uma tendência, realmente, se a gente vê que tá um jogo muito aberto, né? O Sport, por exemplo, contra o Fortaleza, ele se lançou muito com o Pedro Lima ali, o lateral direito, né? O jovem lateral, inclusive, sendo sondado aí por aqui. Talvez é uma coisa pra gente ficar de olho, tá? Se o Sport vai modificar o seu sistema, vai jogar com 3 zagueiros, se o Pedro Lima vai ser titular, porque foi um elo frágil ali. É um cara que é muito bom ofensivamente, mas exatamente. O Fortaleza fez os 4 gols em cima do Pedro Lima ali naquele jogo, né? Então,
Com 5 minutos de jogo ali de Fortaleza Sport, você já via que ia ser um jogo de gols, né? Pela forma como o Sport estava propondo o jogo. E é isso que pode acontecer nessa partida. Então, por isso que eu deixo para o ao vivo. Se a gente observar que o estilo de jogo do Sport ele esteja tendendo para esse jogo muito ofensivo e que, consequentemente, deixe espaços para o Goiás, imagino que vai ser uma partida de gols. Como a gente não tem essa garantia, tudo vai depender da formação da equipe, né? Tudo vai depender da forma como o Mariano Souza vai colocar a sua equipe aí para jogar. Eu fico um pé atrás em relação a gols. Então é isso. Então fica de olho no mercado de gols, mas no ao vivo, né? Se você quiser focar na estatística, né? A gente mostrou aqui, você pode Vai ir ser também. o mês 2.5, né? Se for pela estatística. Vocês não precisam ir na nossa dica. Você pode olhar os dados que a gente traz aqui e também ir no que você acha aí melhor para apostar. Pode ir aí no até 3 gols, pode pensar na questão do esporte, né? Ter uma defesa ali mais frágil, tomar gol quase todo o jogo, para ser um jogo com mais gols, enfim. Temos alternativas aí para as duas opções aí para esse confronto. Agrada todo mundo esse confronto. Esse jogo aí tem a opção para tudo. Alternativa para tudo. Mas, Matheus, vamos fechar com o nosso dica do Tipster aí para Goiás e Sport, as melhores dicas aí para a galera. A nossa dica do Tipster para este belíssimo duelo da Série B entre Goiás e Sport. A melhor oportunidade pré-jogo fica por conta do empate anula aposta do Esmeraldino. O Goiás é uma equipe que ainda não foi derrotada em 2024, atuando em seus domínios. E além disso, o número de vitórias é altíssimo. Em 13 partidas atuando como mandante, o time tem 10 vitórias e 3 empates. Ele tem o Ailé Pinheiro, né, a Serrinha, como um grande trunfo. É uma equipe que joga muito, que a torcida está sempre lotando um caldeirão ali quando o Goiás joga em casa. O Sport chega pressionado, né? Vem de um 4-1, a eliminação na Copa do Nordeste, atuando em casa contra o Fortaleza, uma semifinal, poderia garantir vaga na final da maior competição regional do país, foi humilhado dentro de casa, vem de uma eliminação na Copa do Brasil e na Série B vem de 2 derrotas consecutivas, então existe uma pressão muito do lado do Sport que eu acredito que pode mais atrapalhar do que ajudar. Mas uma tendência para o ao vivo que a gente pode construir justamente com base nesse contexto é uma tendência de gols, já que o Sport ele precisa dar uma resposta, precisa buscar o resultado, e se no ao vivo o apostador tiver a oportunidade de acompanhar a partida e observar que o Sport está de fato se lançando, buscando o jogo, propondo um jogo ofensivo, aí a alternativa do mais de 1.5 gols para o confronto se torna muito atrativa, por isso esse é o nosso Fique de Olho. Boa, então dicas dadas aí para Goiás Sport, jogo desta sexta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, para você que acompanhou, curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal e entra onde, Matheus? Qual é o site que a galera tem que entrar? tvbeto.com, o seu guia definitivo para apostas. Lá estamos fazendo programas diários. Você, torcedor do Goiás, você, torcedor do Sport que caiu nesse vídeo, fica ligado que tem análise de vários outros confrontos aí para o final de semana, final da UEFA Champions League, Campeonato Brasileiro, Série A, voltando também. Assiste também vídeos antigos para você ver, né, nossas análises, se foi de acordo, se você acha coerente. Então fica ligado que tem muito conteúdo lá na nossa tvbeto.com. É isso. Valeu, galera. Valeu, Matheus. Valeu, tamo junto.